doutor Dionei Lima Santos, para falar do tema irrigação do abacaxizeiro, princípios e inovações na abacaxicultura. O doutor Dionei, ele é técnico em agropecuária pelo IF Baiano, engenheiro agrônomo pela Federal do Recôncavo da Bahia, mestre e doutor em engenharia agrícola pela Federal de Viçosa. Atualmente, ele é professor no Instituto Federal do IF Baiano, pesquisador do Grupo de Estudos e Soluções para a Agricultura Irrigada, da Universidade Federal de Viçosa, e do Grupo de Estudos Agroambientais do Médio Araguaia e do Alto Araguaia do Xingu, da Federal do Pará. Né? Não errei não aqui, né? Então, mais uma vez, a gente agradece a disponibilidade, Dionei, por estar aqui conosco, para trazer também esse trabalho, né? A gente tem acompanhado o doutor Dionei também, está sempre aí ativo nas redes sociais, né? Isso ajuda também a gente conhecer, né? É uma necessidade nossa, né, talvez, de divulgar melhor os nossos trabalhos, levar ao público, e o Dionei tem feito isso muito bem também. Então, fica à vontade, obrigado, seja bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado, professor. Bom dia, pessoal. Pelo visto, estava quase dormindo aí, né? Mas vamos que vamos. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação poder compartilhar muito do que a gente trabalhou nesses últimos anos em Conceição do Araguaia, com vários produtores, Floresta do Araguaia. E compartilhar um pouquinho da minha vivência. Hoje eu não sou mais professor do IFPA. Recentemente eu fui redistribuído para o IF Baiano, Campo Teixeira de Freitas, mas ao longo desse tempo nós fizemos alguns trabalhos sobre a cultura do abacaxizeiro. Eu me tornei um amante do abacaxizeiro, e essa oportunidade aqui, pessoal, é justamente para a gente compartilhar muito dos trabalhos que foram feitos a campo, vivência, condução de lavouras, trabalho que a Embrapa deixou lá a boa semente, né? Então, a gente vai compartilhar um pouquinho, e eu vou trabalhar o tema aí, irrigação do abacaxizeiro, princípios e inovações. Tinha muitos outros temas muito interessantes para a gente compartilhar, mas eu vou focar nesse assunto por agora. Quem quiser me acompanhar lá pelo Instagram, uma voz ativa aí, desmistificando muito do que acontece no dia a dia das lavouras, valorizando principalmente a unidade fim de qualquer cadeia produtiva agrária, que é o produtor rural. Então, a gente tem que desmistificar, deixar de muitos produtores ou pseudoprodutores ou pseudo-pessoas globais que ficam denegrindo a imagem do agro, e a gente está diariamente lá defendendo principalmente a cadeia produtiva da fruticultura, da melancia, o HF, e dentre outras ações aí que nós estamos trabalhando. Então, como eu vou trabalhar muito sobre o estado do Pará, né, principalmente Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, onde eu estava, vou falar um pouquinho a respeito, né, da área colhida e também do estado do Pará. É o estado que está aí na ponta das produções, principalmente a área colhida, né, que envolve não só a Floresta do Araguaia, nem Conceição do Araguaia, Rio Maria, aquela região toda do sudeste paraense ali, que tem grandes produtores, uma região muito boa, que é o abacaxizeiro, principalmente o Pérola, né, tem se destacado principalmente, né. Aí temos a Paraíba, Minas Gerais, Tocantins, com base nos dados do IBGE, só para a gente situar, já que eu estava no IFPA Campus Conceição do Araguaia, onde tem uma das grandes áreas produtoras, e também muito do que eu vou trabalhar nesse tema é a voz também de alguns produtores, por exemplo, Roberto Rodrigues, que tem cerca de 2 milhões de plantas ano safra, né? O que nós fizemos lá, os trabalhos com ele. Então, aqui, para iniciar, eu gostaria de parabenizar a Embrapa Mandioca e Fruticultura, em nome dos inúmeros pesquisadores, principalmente o Totti, Haroldo, e dentre outros, Túlio, o Davi, que sempre está lá, teve lá, né, a produção integrada de abacaxi. Às vezes a gente pensa que ações de campo, capacitação, não deixa um resultado que a gente não acompanha no dia a dia, possivelmente não enxerga. Mas se mudou a produção, a qualidade produtiva das lavouras daquela região, foi a boa semente que a Embrapa Mandioca e Fruticultura, com toda a equipe, introduziu com a produção integrada do abacaxi,
eu já cheguei, já estava lá implantado as capacitações e, principalmente, a boas práticas produtivas, redução de uso de insumos, né? Que a gente vê, o produtor inventava cada tipo de insumo para controlar a praga, adubação muito exagerada. Então, a produção integrada de abacaxi busca as boas práticas agrícolas, né? O uso racional, usar de fato o que a planta requer, e redução assim dos impactos ambientais, né? O uso de fontes de nitratos aí, muitas vezes, pode contaminar solo e aquíferos, enfim. Teve bom impacto. E o bem-estar social, né? Quem já viu, quem trabalhou dia a dia na lavoura de abacaxi, sabe que não é fácil. A gente tem que ter pessoas, e pessoas precisam ter o bem-estar, trabalhar, organizar, preparar pessoas qualificadas. Muitas vezes na rede social chega muitas pessoas falando, eu quero produzir 1 milhão de plantas de abacaxi. Aí quando me fala, esse é o quê? Não, sou empresário, sou um médico. Aí eu falei, cadê sua equipe que vai conduzir essas 12 milhões de plantas? Eu vou arrumar ainda. Já começa um insucesso aí, a dificuldade de ter uma boa produção, porque não tem pessoas capacitadas ou pessoas treinadas, de fato, para conduzir aquilo ali. E aí começa a planta, mas não tem o manejo, as técnicas mínimas de uma gestão da propriedade agrícola, quer seja uma estrutura física para aqueles trabalhadores, aí um abandona, outro abandona, e a gente passa pelo momento de dificuldade para a aquisição de mão de obra. Então, assim, temos que analisar o contexto, e nem só a cultura do abacaxi. E, além disso, qualidade do produto, pessoal. Essa é uma questão que, hoje, nós tínhamos, hoje digo, no início desse final do ano, início desse ano, a gente fez algumas técnicas que eu vou falar aqui, e o nosso produto foi valorizado, o abacaxi pérola. Todo o Ceasa que nós enviamos nossas cargas, só elogios e falando, parabéns pela padronização e qualidade e sabor da fruta. As frutas de vocês chegam aqui, cheiram o abacaxi. É isso que nós temos que buscar, porque muito do que está acontecendo no mercado hoje é uma produção com frutas que só tem tamanho e não tem sabor. E os consumidores estão migrando para outras fruteiras. Então, é uma questão que nós temos que levar muito em consideração, que não é só produzir em quantidade, mas leva uma fruta saborosa, uma fruta boa, uma fruta com a polpa bonita, com estrutura de embelezamento, que lá no final vai pagar. Não adianta chegar um caminhão hoje no Ceasa, mandar para uma determinada hortifruti, e aquela fruta começar a sair, saiu as primeiras e não sai mais, o cara falou, sua fruta atolou aqui, não está saindo para lugar nenhum. Parte aqui o pessoal não está querendo não. E aí vem o descarte, vem o desconto, e o produtor só perdendo. Então, produzir uma fruta de boa qualidade, e para isso nós precisamos de quê? Uma gestão da produção agrícola, que, como eu falei, pessoas, principalmente pessoas, e entender a cultura. E foi nesse sentido aqui, principalmente, que a produção integrada do abacaxi, além do Pará, o Tocantins, mas principalmente o Pará, que eu posso falar com propriedade, mudou toda a realidade produtiva. Por exemplo, o Roberto, hoje, a última safra, nós tivemos problema zero com fusariose. A seleção, o que Totti sempre falava, faz isso aqui, seleciona a muda, descarta a muda que tem algum indício. Na prática, produção de muda de qualidade e que vem surtindo bons resultados produtivos. Aqui está uma foto de 2017, eu tinha recém-chegado na região. Aqui está a lavoura irrigada lá do Roberto, e aqui está a lavoura adjacente do mesmo período no Sequeiro. Eu adianto para vocês que aqui a gente pode trabalhar com ela, buscar a melhor estratégia de mercado, já aqui não. Sequeiro, nós não podemos fazer indução. Muitas pessoas, ano passado, na chuva do caju, induziram a lavoura achando que ia dar certo, perderam a lavoura como um todo, porque não era irrigada. E na região de Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, a irrigação não é só um suprimento hídrico, mas sim uma estratégia de mercado. Nós pegamos a janela ali de dezembro até fevereiro, onde os preços estão bons normalmente, e a gente irriga iniciando em junho, julho,
para fazer as induções início de agosto, final de julho, mais ou menos, e a gente pegar o mercado aí do Natal e do Réveillon, do início do ano. Então, nós podemos trabalhar com a indução floral, fazer o escalonamento e indução floral e colher no final, fora da janela do sequeiro, e o Brasil, nesse momento, não está com tanta fruta no mercado. Só para vocês terem ideia, vendemos cargas a R$ 5,00, R$ 5,20 a unidade, R$ 4,80, R$ 4,00 nessa última safra. Todo o abacaxizeiro foi irrigado, cerca de 80% do que vendemos, pegamos os melhores preços dessa série histórica aí dos últimos anos. Então, mas quais são os focos da irrigação? Então, pessoal, eu sou do Nordeste, né? Sou da Bahia. Antigamente lá a gente via irrigação como uma luta contra a seca. Era só uma molhação, né? Jogar água e para suprir a demanda hídrica, sem nenhuma estratégia, sem nenhuma técnica. Disponibilidade de equipamentos muito baixa naquela época, né? Custo altíssimo desse equipamento, muito ferro fundido e não tinha equipamentos propriamente. E passou-se nos últimos anos aí a agricultura irrigada. Normalmente, as grandes culturas no Brasil como um todo hoje, a gente busca fazer uma agricultura irrigada, ou seja, até financiamento do banco, as pessoas pensam diretamente nessa agricultura irrigada. Mas o que seria essa agricultura irrigada? Seria uma agricultura que busca o uso racional da água, energia, que é caro. Às vezes, eu já falei, não liga esse pivô, que não vale mais a pena, senão você vai pagar para trabalhar. Mão de obra qualificada, justamente para gerir o sistema, gerir de forma racional o uso da água. E, por último, as questões ambientais. Então, esse aqui era o passado que se tinha da agricultura irrigada, e hoje é a junção de todos esses pontos para se tornar uma agricultura sustentável, uma agricultura que venha buscar, de fato, resultados, né? E, para isso, nós precisamos de quê? Da sustentabilidade dos recursos hídricos, evitar os conflitos internos por água, e principalmente quando começa a irrigar, os córregos começam a secar, as nascentes, e todo mundo começa a reclamar, começa a brigar, né? Então, a gente tem que buscar a sustentabilidade desses recursos, e, para isso, temos que ter o quê? Uma boa gestão da propriedade como um todo. A irrigação não é a solução para todos os problemas. Ela só é um elo da corrente. O manejo da adubação, o manejo do solo, todas as outras técnicas são essenciais, e a irrigação é só um elo dessa corrente. Então, não adianta ter o melhor sistema e não ser um produtor de solo, como eu sempre falo. Então, aqui está uma variedade muito cultivada lá na região, mas eu acredito que a tendência aí, eu espero, no futuro, ver o BRS Imperial, que eu já consumi muita fruta de abacaxi, mas uma fruta como essa aí é espetacular. A Embrapa está de parabéns por ter lançado o BRS Imperial, e é fruto de alguns estudos que eu vou mostrar aqui também nessa apresentação. Então, pessoal, plantio de mudas e enraizamento. O bom manejo da irrigação de uma área, ela começa aqui, ó, na seleção de mudas de qualidade. Mudas de áreas irrigadas são mudas melhores, é o que a gente já observou, são mudas que a gente fala mais grossas e com estrutura melhor, não é aquela muda estiolada demais, nem aquela muda pequena, é uma muda que vai ter uma boa capacidade de enraizamento, principalmente. Aqui a gente, lá na região, a gente é um pouco diferente de algumas regiões do Brasil, a gente planta abacaxi no seco, outubro, setembro, e colhe no pior período, que é o período da chuva, que é janeiro e fevereiro, semanalmente 200, 300 milímetros de água, muita chuva, e é uma situação atípica, que é uma condição lá daquela região em especial. Então, fazer um espaçamento correto, com a estrutura de plantas bem uniforme, né? E principalmente aqui, ó, estimular o enraizamento, a produção de raízes. Essa muda aqui estava em dezembro, novembro, quando iniciou a chuva, ela já estava, a gente soltou o estímulo aí para fazer um bom enraizamento, consequentemente a absorção da adubação e das fontes que vai se trabalhar, e também a absorção da solução nutritiva do solo, né? Então, aqui está um exemplo, né, que a gente busca sempre fazer uma adubação via solo, de qualidade, bem organizada, para que se faça uma estrutura boa de planta, e assim a gente tem uma estrutura boa no início de julho, junho, lá para a gente fazer as irrigações de modo geral, né?
Então, em se tratando de irrigação, como podemos irrigar? Diariamente no Instagram, eu recebo inúmeras perguntas do produtor. Estou com dinheiro, estou com financiamento, qual sistema eu vou utilizar para o abacaxizeiro? E pergunta para diversas culturas. Então, pessoal, o método é a forma que a gente joga a água na planta, em outras palavras, a forma que a gente aplica a planta. Sistema é o equipamento que a gente utiliza para levar a água até a planta. Então, nunca confunda método com sistema, só para a gente, na hora de fazer um projeto, entender o que está se passando, o que está se preconizando. Então, para os métodos de irrigação para o abacaxi, o principal e que se recomenda é a aspersão, que seja a aspersão convencional, a aspersão a mecanizada, né, que eu vou falar um pouquinho também, e o método localizada com a microaspersão seguida do gotejamento, né, também se trabalha com gotejamento, principalmente a nível de malte. Vale ressaltar que abacaxi, para fazer irrigação, é mais uma suplementação dos períodos secos, porque na sua grande maioria não é uma planta tão exigente em água, porém responde muito bem quando irrigada de forma correta, né? Então, está aqui o primeiro desafio dos produtores: custo de produção, custo da aquisição dos equipamentos. Pessoal, essa tabela é só para se ter um norte, pode aumentar R$ 1.500, R$ 2.000 aí, para algumas regiões que pode flutuar para mais ou para menos a aquisição do sistema de irrigação. Se tratando de microaspersão, né, que se trabalha bastante, principalmente em Floresta do Araguaia, nós temos aí em torno de R$ 8 a R$ 10 mil investido, lembrando que o conjunto motobomba está à parte, senão fica mais caro ainda. A aspersão convencional, a aspersão permanente, está variando entre isso aqui, mas, volto a falar para vocês, pode aumentar um pouquinho esse preço aí, que eu já vi no mercado que está flutuando para mais por hectare aí. Só para vocês terem um norte, né? A vida útil de alguns equipamentos, e também temos que pensar o seguinte: consumo de energia. Fazer agricultura irrigada hoje tem que pensar naquilo ali, ó, energia. Às vezes uma aspersão convencional seria muito interessante, mas a microaspersão, o consumo de energia é menor e muitas vezes é bem mais eficiente, principalmente em regiões quentes, que tem muito vento, que faz o arraste dessa água quando se aplica por aspersão, a depender do horário do dia, umidade relativa baixa, né, e altas temperaturas. Temos que pensar tudo isso. Só para vocês entenderem, a janela de irrigação nossa iniciava às 4 horas da tarde e finalizava às 6 horas da manhã, irrigava sempre à noite nas áreas lá do Roberto. Então, a irrigação por aspersão é a mais recomendada e que a gente orienta a utilizar, desde que as condições climáticas no momento da irrigação sejam melhores. Bem, porque a distribuição das folhas, né, o formato de calha que direciona a água ali para o tronco da planta. Lembrando que acho que no BR Imperial, no último trabalho que foi feito lá na Embrapa, acho que era em torno de 10% a 15% de raiz que estavam no tronco da planta e não estava no solo. Então, a gente vê que existe uma parte das raízes ali na bainha dessas folhas. Além disso, cuidado com o dimensionamento de gota. Eu vejo muitas pessoas trabalhando com aqueles autopropelido enormes, né? Cuidado com o tamanho de gota no olho do abacaxi. Além de requerer bombas altamente potentes, consumo de águas elevados, ainda tem toda essa questão. Então, se trabalhe com aspersão, trabalhe com a fragmentação de gotas melhores, com a distribuição dessa água melhor. E principalmente isso aqui, pessoal, evita escoamento superficial. Alguns locais, como vocês vão ver aqui, acontece o escoamento, mas é os carreadores, onde está o tráfego de máquinas ali, mas no interior da lavoura não. Muito cuidado com a lâmina aplicada e a capacidade de absorção de água desse solo. E, além disso, é um sistema que tem uma boa praticidade a retirada do equipamento. Lembrando que a gente fez a safra aqui esse ano, a gente já vai para outro local, já vai para outra área, aonde a gente vai fazer o próximo ciclo. Aquela lavoura fica só para produzir mudas. Então, a gente tem que pensar na logística do equipamento, o equipamento que facilite a vida do produtor. Nem sempre o que está escrito no livro é o que facilita, de fato, a vida do produtor, a sua logística, a sua realidade a nível de campo. Então, aqui está um exemplo, né, da aspersão convencional. Aqui é uma fonte hídrica com conjunto motobomba, sucção e a linha de recalque com as linhas laterais de irrigação. Pode ser fixa ou móvel, né? Principalmente produtores que não querem comprar o sistema como um todo, irriga esse ponto, depois muda e vai fazendo essa dinâmica aí. Mas normalmente a gente trabalha com linhas fixas, né?
ao longo da lavoura, para não ter essa mudança diária dessas linhas laterais. Aqui está outro sistema que é um autopropelido, porém, é um autopropelido que requer uma baixa pressurização para o funcionamento. Uma bomba de 10 CV, por exemplo, a gente toca um desse aí tranquilamente, numa área que tem uma declividade mediana, aí, uma aclive, e a gente trabalhou muito bem com lá. Nós tínhamos 3 equipamentos desse, né? Quem quiser, depois pode conversar comigo, que eu passo o contato da empresa. E a gente trabalhava, estendia, carregava o equipamento com uma moto dentro da área. Não precisa daqueles autopropelidos que antigamente eram tratores para arrastar. E, além disso, requer uma baixa pressurização e um equipamento bastante versátil para a logística, a mobilidade dentro das áreas e também das outras áreas futuras, do que se colocar uma irrigação, às vezes, convencional, tem que arrancar a cana e mudar, enfim. E aqui é mais tranquilo para se trabalhar o irrigate. Aí eu gostaria que passasse só esse vídeo aqui, por favor, por gentileza. Só para ver o irrigate trabalhando. Pessoal, como vocês podem ver aí, ó, final da tarde aí, a gente trabalhando com irrigate na propriedade do Roberto. Essa área nós irrigamos quase 900 mil plantas, né? Trabalhamos com 3 irrigates e uma areazinha pequena de aspersão convencional. A gente fez a dinâmica do manejo da irrigação de modo que esses 3 irrigates, mais a aspersão convencional, uma ponta que tinha lá, desse para fazer uma irrigação eficiente e que, de fato, respondesse numa boa qualidade de fruta, como nós vamos ver aqui. Só para vocês terem ideia, aqui a lâmina aplicada pode variar de 7,5 a 36 milímetros, né? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez o manejo da irrigação e que, de fato, o produtor conseguisse se adequar com aquele manejo. É o que eu vou mostrar para vocês. É um equipamento bastante versátil e que, de fato, funciona muito bem para a lavoura de abacaxizeiro irrigado de modo geral aí. Uma faixa irrigada aí em torno de 42 metros, as pessoas com alcance aí de 46, né? Com o raio de alcance. E o tempo de trabalho, a depender da regulagem, da movimentação, em torno de 2 horas até 12 horas, depende da velocidade de deslocamento do irrigate. Pode clicar nesse outro aqui, por gentileza. Aqui, só mostrando novamente, né? A gente irrigando como ele dispara. A gente trabalhou aí, a gente viu que a eficiência dele nas condições mais final da tarde noturna chegava em torno de 85% a 90%. Da eficiência de aplicação. Clica nesse outro aqui, por gentileza, só para vocês entenderem que à medida que ele vai se deslocando na área, ele vai aplicando a lâmina que nós calculamos de água. É um deslocamento que ele vai se enrolando e se deslocando nesse sentido e trazendo e aplicando a água ao longo da lavoura. Aqui está a nossa irrigação por aspersão convencional, fixa, né? Pode clicar nesse aqui, por favor. Só para ter ideia, era uma parte que... Aqui é o carreador, por isso que está escoamento, mas aqui era um canto de lavoura que a gente não conseguia entrar muito bem com o irrigate, até pelo deslocamento a gente fez a aspersão convencional da nossa área. Roberto trabalha em torno de 1.900.000 plantas irrigadas ano, nessas condições lá de Conceição do Araguaia, como vocês podem ver. Lembrando que a irrigação lá é uma suplementação hídrica, mas é uma estratégia de mercado. Aqui está, por aspersão também, o pivô central, pessoal. Só que, se eu fosse fazer um estudo e alguém me perguntasse para trabalhar com o pivô central, inclusive o pessoal do Goiás já entrou em contato comigo para fazer irrigação do abacaxizeiro, pivô central, nas condições de lá. Eu orientei o seguinte, ó, vocês lembram que o abacaxi leva em torno de 16 meses no local? Aí ele falou, é mesmo, não vai ter como tirar, vou perder tanta safra de soja, de milho, que eu poderia estar trabalhando. Então, assim, é uma área nobre, pessoal. É um dos sistemas de irrigação mais eficientes, mais nobres. Então, temos que pensar, se de fato, é como o Roberto sempre fala, isso aqui paga? O abacaxi paga uma estrutura dessa? Então, se você fizer os cálculos, ter um nicho de mercado bom e achar que paga, tranquilo, pode continuar. Mas eu pensaria de trabalhar um sistema mais versátil que, só para lembrar, a gente vai irrigar o quê? 4, 5 meses, normalmente, que a gente irriga lá na região. E seria a mesma coisa mais ou menos do Goiás. Aí os outros restantes dos meses do ano, o pivô parado. Não é muito sinônimo de
fazer dinheiro você investir numa estrutura dessa para colocar um pivô, um abacaxizeiro debaixo do pivô. Exceto regiões, exportação, o valor agregado da fruta é excelente, mas eu não... Orientação técnica mesmo, custo-benefício, eu não vejo muito custo-benefício irrigar por pivô central. Se você tem, você pode, quer uma agricultura de luxo, pode ficar à vontade. E aqui está um sistema que veio para ficar, bastante eficiente, a molhação, a chuva que molha a besta, como dizem os produtores lá, e que de fato funcione. Aqui está as imagens dessas lavouras irrigadas em Floresta do Araguaia. Lembrando que a cada ano que passa, a dificuldade para se produzir com qualidade vem se aumentando. Há alguns anos atrás, Floresta do Araguaia era recorde em produtividade, por quê? Trabalhava-se área que recém-desmatada, roçados que abriam, né? E, consequentemente, áreas bastante férteis, bastante propícias a uma boa produtividade, e hoje não. O produtor tem que rotacionar seus ciclos produtivos dentro das suas áreas, porque acabou a área para área de abertura, área nova. Então, temos que capacitar, temos que buscar sistemas eficientes e fazer uma agricultura de ponta, de fato, e que pague para produzir. O nosso custo de produção lá ficaria em torno de 70 a 90 centavos fruta, né? Podia, às vezes, algum ano chegar a R$1, mas, normalmente, nós trabalhávamos para isso. Às vezes, tinha até um investimento para fazer ali. Não, nossa fruta vai custar R$1, R$1,30, R$1,20, se a gente adicionar isso aqui, e, às vezes, não paga o mercado. E nós vamos trabalhar para produzir. Então, sempre a gente fazia a pergunta. E muitas das coisas que eu estou falando aqui, quem está falando aqui indiretamente é o produtor, é Roberto, ele ficou até feliz quando ele falou que eu teria a oportunidade de estar no evento e poder falar, e falar pelo produtor que está no dia a dia sofrendo. Muitos trabalhos de pesquisa aqui não foram feitos quadradinho, como a gente sempre faz as nossas pesquisas, foi na lida mesmo, envolvendo gestão de pessoas para fazer experimento. Então, assim, nem sempre a gente botar uma área dessa aqui, fazer os delineamentos, casualizar, é muito tranquilo para a gente controlar. Agora, você pegar talhão de 200 mil, 80 mil plantas e montar aquele protocolo e avaliar, casualizar, é bem difícil para fazer alguns estudos. E eu vi que, de fato, a microaspersão, né, fazer um raio molhado interessante, uma vazão aí de 80 a 120 litros por cada bailarina dessa aqui. Por gentileza, clica nesse vídeo aqui. Aí, fazendo a irrigação, mês de agosto, né? A lavoura já tinha sido recém-induzida e a gente estava trabalhando. O produtor Osmar é o pai de um aluno meu que fez um trabalho de pesquisa aqui que eu vou mostrar para vocês também. Então, as condições de Floresta do Araguaia, lembrando que a gente tem que ter esse tubo de elevação aqui para a gente elevar um pouco. Eu já tive áreas de Floresta do Araguaia que o abacaxi estava dessa altura, outras assim. Então, temos que ter muito cuidado nas fontes que nós trabalhamos na nutrição. É tanto que nós lá conseguimos reduzir o tamanho o volume de palha e a altura de plantas, principalmente reduzindo um pouco do nitrogênio, e principalmente, senão a gente teria muito trabalho de induzir. Tem umas questões locais que tem que ter muito cuidado na região, e nem sempre uma planta dessa altura ou dessa altura, a depender do local, é uma planta que vai te produzir o melhor fruto. A gente vê a área foliar de lá, a área foliar do mesmo pérola em outras regiões, às vezes a proporção do fruto não é equivalente à planta. Então, fazer uma planta robusta, grossa, uma planta com área foliar excelente e ativa, responde muito bem às questões produtivas. Então, se tratando de manejo da irrigação, né, pessoal? Isso aqui, produtor, não entendo, e às vezes é muito difícil aplicar na minha realidade. Reconheço, a gente toca algumas lavouras pelo Brasil, a gente vê que não é fácil, a depender das condições, mas a gente tudo dá um jeito técnico e prático para ser aplicado. Então, se tratando de manejo de irrigação, a gente tem o solo, né, que a gente não faz hidroponia na abacaxi, e a gente tem uma fonte hídrica, a água, que a gente tem que repor a água que a gente está perdendo por evapotranspiração, que é o somatório da transpiração da planta, com a evaporação da água do solo. Então, lembrando, a água que nós vamos aplicar hoje não é o que a planta está perdendo agora, nesse momento. Foi o que perdeu ontem. A gente repõe a água que ela consumiu ontem, em se tratando do início da irrigação com o solo na sua capacidade máxima de armazenamento de água. Então, hoje o solo está na capacidade máxima de armazenamento. O que consumir hoje,
a gente vai repor amanhã na próxima irrigação e assim sucessivamente. Então, a gente depende muito do clima, né? Temperatura, umidade relativa principalmente, que vento, que retira a água por transpiração das plantas ou por evaporação do solo, principalmente. E a gente tem que entender a cultura. Não adianta você estar na fase inicial do abacaxizeiro aplicando a mesma lâmina na fase de enchimento de fruto. Você está irrigando o quê? As plantas que não é o abacaxi, estimulando até mais plantas naquela área que não são abacaxi. Então, depende muito da fase de cultivo que aquela lavoura se encontra, equipamento, né? E a operacionalidade. Nem sempre o equipamento de ponta é o que vai pagar o seu investimento e é o que vai pagar para aqueles produtores que você tem aquela mão de obra que vai saber gerir de fato. Quantas vezes eu já cheguei em áreas com o sistema todo automatizado e o pessoal estava botando a lâmina 3 vezes mais de água, ainda dizia, não, produtor, abacaxi é água, a melancia é água, então vamos tacar água. Lixiviando toda a fertirrigação, toda a adubação que ele tinha feito via solo. Então, vamos pensar muito bem nesse sentido aí. Então, pessoal, não existe uma receita pronta, né? Não adianta Roberto, que tem um manejo, pegar os dados do Roberto e aplicar no Espírito Santo. A gente tem que pensar que existe um estudo prévio mais simples possível para que se adeque àquele produtor. Então, só assim a nível de compreensão que a gente busca, né? A gente tem uma faixa que o solo armazena, a capacidade máxima, pensando, do solo armazenar água, seria, a gente chama, em termo técnico, capacidade de campo, mas nada mais é que a capacidade máxima que aquele solo da sua área tem de armazenar água. Solos arenosos armazena menor quantidade de água, solos argilosos, pela quantidade de microporos, armazena mais água. Então, já começa a diferenciar por tipo de solo. Então, a gente considera uma umidade crítica, né? Que é aquela umidade de segurança. Abaixo disso aí, a planta começa a perder produtividade por questões hídricas. Então, e temos um ponto aí de secura do solo, que seria o ponto de murcha permanente, que a planta entrou em murcha permanente, aí não tem como mais resgatar, mas o abacaxizeiro, por nossa sorte, algumas cultivares aí, variedades, são excelentes para resistir o prolongamento da seca, né? Então, vamos supor que chegamos na lavoura do Roberto, nesse momento, e instalamos o sensor, fizemos o cálculo de umidade do solo, e a umidade está nesse ponto aqui, cerca aí de 80% da água disponível, que seria a água que a planta consegue extrair, que é a água que está entre esses dois pontos aqui. Então, ontem ela estava 100%, hoje já está aqui, porque de ontem para hoje teve consumo de água por evaporação e transpiração. O que é que nós queremos fazer? Irriga ou não irriga? Muitas vezes a gente não irriga porque o solo está úmido, ainda está naquele intervalo de segurança. Mas, normalmente, como a gente faz uma frequência diária de irrigação, a gente irriga diariamente só o tempo necessário para quê? Para repor essa água que baixou. Por que o mulch dá excelente produtividade na maioria das culturas? Porque mantém o solo sempre nessas condições de água disponível de 100%. Justamente por isso, vou mostrar os dados aqui que nós fizemos no abacaxizeiro no mulch, é justamente por isso. Então, nunca vai atingir isso aqui, e muito menos chegar ao ponto crítico. Por isso que tem excelentes resultados, e de economia de água, principalmente. Então, vamos supor que no outro dia, nós não irrigamos, e chegamos a esse ponto, umidade crítica. Cada cultura tem um ponto de umidade crítica, e aí seria uma outra questão que demandaria mais tempo para a gente trabalhar, mas vamos supor que chegou aqui a 50% da capacidade máxima de água que o solo tem de reter. Então, chegou esse momento, opa, a planta vai começar a sentir e vai reduzir a produtividade por causa dessa questão. Então, o que é que nós vamos fazer? Repor essa água, para que ela volte o quê? A capacidade de campo. Então, a gente faz o cálculo do tempo de irrigação e a gente vai fazer o quê? Irrigar até elevar a capacidade de campo. Então, a gente liga o sistema, deixa por aquele período e vai voltar a capacidade de campo, a planta não vai sentir, vai encher bem o fruto, vai extrair toda a solução nutritiva do solo e vai ter todo o aparato fotossintético, não haverá degradação da clorofila e por final, vai ter uma boa realização fotossintética e enchimento de fruto. Então, a gente irriga e a gente volta o quê? O solo para a capacidade de campo e aí o ciclo continua
e continua até o dia que Deus mandar a chuva, que a gente espera o quanto antes, que nenhum irrigante quer irrigar sua lavoura, só para lembrar disso. E se tratando de abacaxi, a gente espera aqui, porque o abacaxi barato é abacaxi de sequeiro. Mas nem sempre você consegue produzir com qualidade, simplesmente tocando sequeiro. Então, nós tocamos a lavoura lá, 4 meses irrigado, o restante do ciclo é sequeiro, é chuva, que é o que a gente espera. A irrigação é uma suplementação, mas uma suplementação que dá um excelente resultado. Então, voltando aqui, qual é a estratégia do manejo, então, professor? Você falou desse manejo. Qual que você faria lá com o Roberto, na Fazenda Prosperidade? Então, eu baseei no manejo via clima, mas poderia ser um manejo via solo, né? Poderia se trabalhar com mensuração da umidade do solo e fazer todo o manejo. Mas por que o senhor trabalhou via clima? Porque eu não ia mandar Roberto, um funcionário, estar todo dia medindo um terciômetro, um sensor, enfim. Não. Tem que ser uma coisa prática e aplicável. Então, nós trabalhamos manejo via clima, eu baixei os dados dos anos 2015 a 2022, os dados meteorológicos, temperatura, umidade relativa, velocidade do vento, pressão atmosférica, e eu calculei o quê? A evapotranspiração de referência, que é o quanto uma superfície vegetada perde água naquelas condições de Conceição do Araguaia. Então, eu fiz para Conceição do Araguaia. Então, eu peguei esses dados dos últimos anos da série histórica e calculei o valor mensal, diário, que perdia-se água por evaporação e transpiração para uma superfície vegetada naquelas condições. E aí eu calculei aqui para todos os meses, né, que, de fato, a gente irriga. Por que não está janeiro ali? Por que não está fevereiro? Porque não chove, não precisa. Então, nós calculamos. E aí, nesses estádios vegetativos, né, e principalmente aqui já início da indução floral, normalmente a gente inicia a indução floral justamente quando começa a irrigar, para não dar o choque, às vezes está aquela alternância de indução, né, precoce, pode estimular. A gente já trabalha com escalonamento dos talhões, iniciando e já fazendo a indução floral, mas dá para se trabalhar tranquilamente. Então, nós fizemos aqui, utilizamos esse KC, multiplicamos pela evapotranspiração de referência, vezes o KC da cultura, a gente acha milímetro por dia que a planta perde de água naquelas condições, e a gente multiplicou por 30 dias. E assim fez para todos os meses. O mesmo cálculo, dado médio, e a gente, para cada mês, achou uma lâmina de água que nós deveríamos fornecer ao abacaxizeiro naquelas condições. Aí, nós sabemos que aí variou entre 110 a 150 milímetros mês. O que foi que eu fiz, Roberto? Esse talhão aqui, nós temos que voltar nessa área aqui, com o irrigate, 5 a 6 vezes no mês, nessa velocidade, para aplicar essa lâmina. Simplesmente. Ele falou, não, tá. Quantos dias estão? Hoje tem até um dia de sobra, Dionei. É para o descanso. Então, assim, nós planejamos, ele sabe que se ele aplicar uma lâmina variando entre esses intervalos de 110 a 160 milímetros, ele está suprindo a demanda hídrica do abacaxizeiro. E aí ele sabia quantas vezes o irrigado tinha que parar naquele ponto, ou seja, quando ele ia lá irrigando, voltava, ia de novo, voltava, ao longo dos 30 dias, ele saberia quanto é que estava aplicando. Porque, por exemplo, se a gente vai 10 vezes e aplica 5 milímetros, a gente sabe que só aplicou 50 milímetros. Então, está faltando muito. Aí a gente aumenta o quê? A lâmina de aplicação. Vamos trabalhar com 20 milímetros, 25, 15 por vezes, até chegar a 150, 160. O produtor fazendo o manejo correto e de forma prática aplicada. Então, a gente tem que ajustar ao manejo que o produtor consegue fazer. Porque, todo dia tu vai calcular, todo dia, não faz não. Isso aí, às vezes nem o agrônomo da fazenda faz, eu já acompanhei. Então, os dados médios, tem como a gente ter o norte, ter o manejo da irrigação, foi isso aí que a gente conseguiu lá. E aqui estão os resultados, pessoal. Eu queria que você passasse esse vídeo aqui, o depoimento do Roberto sobre esse manejo da irrigação e a fruta que nós fizemos esse ano. Bem, pessoal, o professor Dionei aqui, eu estou aqui ao lado do grande produtor de abacaxi, Roberto, a gente trabalha aqui
em parceria com pesquisa, as nossas manejos fitotécnicos aqui. E nós vamos falar um pouquinho da lavoura que nós irrigamos com irrigate, né? Trabalhamos com irrigate. Roberto, falar um pouquinho como é que está a qualidade da fruta que nós fizemos, que foi praticamente a água que está aqui foi toda da irrigação, porque praticamente não choveu esse ano. Fala um pouquinho da qualidade da fruta e o preço da fruta, como é que está aí, Roberto, esse ano na lavoura irrigada. Esse ano a fruta nós conseguimos o nosso melhor, porque ela está com malha cheia, está com brilho, casca dura, e essa fruta está com 4,15 após indução. Então nós conseguimos o nosso melhor aqui. Excelente. O preço está sendo carregado um caminhão à nossa frente e ele está sendo vendido de R$4. A unidade. A unidade de quilo acima. Apesar que não existe o quilo acima, alguma coisa aparece. Nós estamos satisfeitos com o preço e com a qualidade da mercadoria. Então é isso, pessoal. A fruta produzida por meio da irrigação. Trabalhamos aqui com o sistema irrigate, com o nosso manejo fitotécnico, com a fruta cheia dessa qualidade aí, como o Roberto falou. Muito satisfeito, excelente de qualidade. E foi um ano muito desafiador, mas conseguimos fazer a melhor fruta que nós já fizemos aqui. E é isso. E assim, pessoal, por incrível que pareça, foi o ano que nós fizemos a melhor fruta, foi o ano mais seco. Se eu encontrei 10 plantas com fusariose na área, eu acho que no grupo até Roberto chegou um dia a falar, a gente não teve problema com fusariose, mas dizendo que não tem fusariose, não, tem fusariose. A questão é que as condições climáticas não foi favorável ao fungo. Então, assim, foi uma lavoura isenta, nós começamos a fazer fruta, e fazer fruta de qualidade, pessoal. Não usando qualquer coisa, que muitas vezes a gente não sabe nem o que está dentro. O caminhão chega no CEAS, no CEAGESP, volta para trás, estoura, racha, trinca. Então, assim, o abacaxizeiro eu tenho uma experiência que tem que ter muito cuidado, principalmente que vai se trabalhar, que vai se usar, principalmente as fontes foliares. Porque o que chega de relato para mim, de produtor, de vídeo, de caminhão que foi e voltou com a fruta refugada, não está no gibi, o tanto que eu venho escutando depoimento, e muitas vezes isso queima a cadeia produtiva do abacaxi. Se a gente não estimular a fazer uma fruta de qualidade, saborosa, que tenha cheiro. Às vezes uma fruta que, situações lá que eu já vi, essa fruta, ela já estava um pouquinho chegando, né? A gente deixou para ver como é que ia ficar também, mas aqui está com 4 meses e 10 dias, 15 dias que o Roberto falou, a gente colhe com 4 meses e 20 dias após indução. Fruta com cheiro, com sabor, com a massa ótima, não é aquela massa babenta, né? Quem é produtor sabe o que eu estou falando. Então, é uma situação assim que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente produz e produzir com qualidade. Então, assim, a irrigação está aí para fazer com que o produtor alcance bons resultados, né? E nós conseguimos nessa área, utilizando esse manejo simples do produtor lá com o Roberto, nessa lavoura. Roberto, em média, aí 2 milhões de plantas safra aí, né? Então, passando aqui já para a irrigação localizada, gotejamento mulch. Mulch plástico. Aqui vai uma dica para vocês, muito cuidado na hora de comprar o mulch. Cuidado com o preço muito baixo do mulch, que às vezes esse plástico, com pouco tempo, começa a degradar, e aí vira uma picotaiada de plástico na área que ninguém consegue reverter, juntar. Então, trabalhe com mulch aí, com uma boa durabilidade, principalmente outras culturas, melancia a gente consegue fazer aí 3, 4 ciclos com mulch de qualidade, mas tem mulch que não aguenta nem um ano, a depender. E busque sempre, não o mulch com essa face preta, com uma face branca aí, absorve menos calor, não cozinha tantas raízes. Além disso, cuidado, pessoal. Mulch é para evitar principalmente a evaporação do solo e indiretamente reduz plantas daninhas na área, né? Principalmente na fileira de planta. Mas cuidado com a lâmina de irrigação. Porque muitas vezes você aplica a mesma lâmina que aplicava sem mulch, para que usar o mulch então? Só para questão de planta daninha? Não. Nós vimos no trabalho, foi publicado recentemente, o professor Carlos Haroldo Totti participou do artigo com o Eugênio lá da Embrapa, que foi meu pai, o que eu aprendi muito na vida de irrigação, eu agradeço a Eugênio e ao UFV, principalmente, lá no Departamento de Engenharia Agrícola. Então, a gente tem que ter cuidado na lâmina aplicada para não lixiviar ou até mesmo reduzir a oxigenação do solo, impactar diretamente na produtividade da lavoura. Aqui é uma área de abacaxi, nas condições de Tocantins, e irrigação por gotejamento. Como é a suplementação, o gotejamento funciona a depender do bulbo molhado que você esteja trabalhando.
fazendo os ajustes, ela funciona. A única entrave é a questão da limpeza, que às vezes corta tudo, picota, e aí não é interessante o gotejamento. Mas dá para se trabalhar também com muita cautela, mas eu recomendo a aspersão convencional, mas em se tratando de malte, é gotejamento. E aqui está o experimento, né? Foi desenvolvido lá na Embrapa, o artigo foi publicado recentemente, depois de muita luta, com malte, sem malte, e também com impedimento à percolação na Embrapa Mondioca Fruticultura. Foi um trabalho de doutorado do Lenilson, orientado por Eugênio e os companheiros aí da Embrapa, e a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, ajudar aí nesse trabalho. E eu vou apresentar os resultados aqui, que só para a gente ter ideia, né, questão deslocou um pouco, acho que foi a configuração aí, mas em se tratando aqui de peso e raiz, com malte com impedimento, chegou a 30 gramas, né, e 100 a 20, ou seja, 10 gramas a mais de raízes, e sem cobertura e sem impedimento, chegou aqui a 18 gramas, ou seja, estatisticamente, essas letrinhas aí quer dizer que uma é diferente da outra, de fato, deu impacto, principalmente na raiz, uma das bocas da planta que a gente chama no dia a dia, popularmente, né? Então, desculpa, aqui também, e sem a cobertura, todos os parâmetros, as taxas de crescimento e raízes foram todos menores. Então, o malte estimulou, principalmente, além de armazenar mais água no solo, estimulou também o aumento de raízes. E se a gente tem uma maior rizosfera de atuação daquele sistema radicular, consequentemente, a probabilidade de extrair mais nutrientes do solo. Então, aqui, com relação ao que a gente quer, né, a variedade estudada foi o BRS Imperial, é uma variedade um pouquinho mais exigente em questões hídricas, né, do que o Pérola propriamente dito, e a gente trabalhou com esse experimento aí do Lenilson, né, um estudante de doutorado, justamente com o Eugênio lá, com o malte, a cobertura do solo nessas variedades, olha como impactou em quase tudo positivamente. A gente viu aqui, ó, peso médio do fruto. A gente sabe, Davi muito bem falou ontem aí, que não é frutas grandes, o BRS Imperial, 800 gramas, 1 quilo e pouco, né, Davi? E a gente atingiu praticamente o máximo do peso. Uma fruta de 1,200 já é uma fruta que compete um pouquinho com pérola em termos de peso. Por quê? É uma fruta pesada. A gente vende fruta lá a R$4, vendemos até a R$5, uma fruta de 1,1 kg, diante saiu, mas porque às vezes o outro exigiu que a venda daquela fruta por 1,20 eles pagavam aquele preço. Já na outra lavoura, eles exigiram aquele preço, só fruta de 1,7 kg acima. Qualidade, pessoal. Quando chega lá no Ceasa, com os fornecedores, como o Roberto conhece, e parte a fruta, e começa a sair nos hortifruti, e que o pessoal começa a retornar na qualidade, pode mandar. A gente chegou, não está com 4 meses e 20 dias ainda para colher, não, após indução. Manda que tem sabor, a fruta está, a gente carrega um pouco verdosa, tem um Brix alto, como eu vou mostrar para vocês aqui, porque tinha qualidade. Paga, tem qualidade, eles vão pagar a padronização. Então, voltando aqui, produção por hectare, quase 17 toneladas a mais. Isso BRS Imperial. Com malte e sem malte aqui, ó. Diâmetro médio do fruto foi maior e estatisticamente diferente. Não é só bater o olho e falar, está diferente, melhorou. Não, estatística. Tem que comprovar cientificamente. Comprimento da coroa, embelezou mais a fruta, né? Melhorou um pouquinho. E dias após a colheita, antecipou a colheita do ciclo do pérola com malte. A fruta chegou logo, a fruta atingiu o melhor enchimento, e por aí vai. E questões de eficiência do uso de água, que é o foco aqui da nossa conversa sobre irrigação, a gente alcançou aí em 1 milímetro aplicado, que a planta consumiu, ela convertia, não a única planta, mas de modo geral, por hectare, né? 522 quilos por milímetro aplicado. E em se tratando em pegada hídrica, que é o termo internacional que se trabalha bastante, a quantidade de água em litros, saindo do milímetro, entrando em litros, que é mais compreensível, para produzir 1 quilo de fruta. Enquanto que com as plantas com cobertura plástica,
precisava de 22 litros de água apenas para converter em 1 quilo de fruta. As plantas sem o mulch necessitou de 300 litros de água para converter 1 quilo de fruto colhido. Ou seja, uma redução de mais de 10 vezes aí. Então, assim, não requer. Ah, professor, e por que esse volume de água intensa que foi consumido no sem mulch? Evaporação da água do solo. Grande parte do que se perde diariamente de uma lavoura não é por transpiração. É evaporação da água do solo. O dia inteiro. DPV altíssimo, extrai água feito uma bomba. Então, assim, a gente requer menor quantidade de água para fazer uma produção de fruta de qualidade. Vamos lá? Então, aqui, pessoal, uma coisa que eu comecei a estudar, o professor Carlos sempre conversa comigo, a gente está com a dissertação de mestrado aí orientando, da Mirna lá na Universidade Federal de Viçosa, é a questão do rebaixamento, pessoal. Às vezes, a gente estuda as coisas, não é só porque a gente eu mesmo quis estudar, mas de tanto ver produtor, Roberto, e gente fazendo e fazendo por as lavouras, falei, não, eu tenho que entender o que é isso aqui. Eu estou vendo que está dando resultado positivo, eu tenho que entender o que seria isso aqui, e eu vou falar, confesso para vocês, grande parte das frutas daquela região que sai, tudo eles usam. Ninguém deixa de fazer. Eu vou estudar, vou investigar o que está acontecendo. Então, o que é que Roberto sempre falava? Não, Johnny, eu não quero uma fruta garrafa, eu não quero uma fruta, um pérola pescoço. Eu quero um pérola semelhante aos multicayenne, com maior peso e formato cilíndrico, que é o que o pessoal está me exigindo lá. E eu faço isso por o rebaixamento, que é o nome que eles deram, né? Aí eu falei, Roberto, como é isso? O Totti, o pessoal aí, todo mundo sabe como é que eles fazem lá. Então, assim, eu falei, não, vamos fazer um TCC com isso aqui, vamos estudar. Então, pessoal, quando a gente faz o rebaixamento com a subdose de uma auxina sintética, a gente vê que aonde isso induziu, normalmente 20 dias, mais ou menos, isso é um foco de estudo também, que a gente está vendo qual é a melhor época. Após a indução floral, a gente aplica uma subdose da auxina e também da base com o etrel, porque normalmente eles começaram isso para garantir a indução da lavoura, porque era tipo uma reindução. Do jeito que eles me passaram, eu estou tentando transmitir para vocês aqui. Então, a gente viu o quê? Que existia uma redução do pedúnculo. Principalmente no início ali, do lançamento após indução, a gente vê que as plantas que faziam, elas são mais encaixadas, reduzia pedúnculo. E, Roberto, se reduz pedúnculo, fica mais grossa, a fruta enche. O produtor falando assim. Então, muito do que eu estou falando aqui é o produtor que está falando em termos do que eu via no dia a dia. Eu só queria transmitir isso para vocês. Então, aqui está um TCC em Floresta do Araguaia, que eu fiz com um aluno meu, que ele já fazia há mais de 10 anos, e disse que nunca deixou de fazer, e disse que sempre tinha resultado. Então, vamos estudar, vamos rodar uma estatística, vamos fazer um delineamento. A gente é professor, a gente está aí, diariamente chega informação, vamos ver o que está acontecendo. Então, a gente viu que a circunferência deu diferença estatística, o comprimento deu diferença estatística, o peso aumentou cerca de 300 gramas médio fruto. Eu falei, de fato, melhorou mesmo. Brix não variou, até porque não tinha fontes corretas, né, para elevar Brix em termos de fontes de óxido de potássio, foliares, principalmente. Então, o nosso trabalho sucessivo a esse foi o quê? Vamos melhorar o Brix, já melhorou a fruta, vamos melhorar o Brix. É isso que a gente buscou aqui. Mas em rendimento e sem dinheiro, que eles queriam era dinheiro. Será que tem resultado? Então, 100 com uma variação de 320 gramas, ou seja, 0,300 kg, por fruto médio. Normalmente, a gente planta 35 mil plantas por hectare, 37 ou até 40, mas não colhe tudo isso. Tem a que morreu, tem a fusariose, tem a borréia, tem tanta... uma média aqui da lavoura é 28 mil frutas eu tiro por hectare. 28 mil vezes 0,320 kg
dá em torno de 8.900 quilos, que aumentou com a técnica por hectare. Se o preço vendido do quilo está a R$1, que nessa época aí a média eu botei bem para baixo, a gente viu que tinha um ganho de R$13.400 por hectare. Mas esse ganho aqui, e o custo para fazer isso, é quase irrisório. O que ele fazia para reduzir a lavoura, aplicava uma subdose também de etrel, para dar uma redução, porque às vezes novembro, pessoal, no Pará, é o pior mês para induzir roça. Totti pode falar até melhor do que eu porque que acontece isso, mas era o mês que a gente tinha muita dificuldade para induzir os talhões. E, só para a gente adiantar aqui, considerando... desculpa, não falei um detalhe. Isso tudo por alqueire, 4,8 hectare, alqueirão, 64 mil, vou adiantar para a gente terminar. E na safra desse ano, considerando o preço médio de R$2, já que esse ano bateu o recorde, eu subi um pouquinho a régua. A gente tinha aí 17 mil por hectare e um aumento aí de R$86 mil. Essa média, essa estimativa que eu fiz, só para a gente compreender. E aqui está o padrão. A fruta fina, tratamento sem, tratamento com. Enche na ponta, teve diferentes estatísticas já nos dados que eu e o professor Carlos, nós estamos tratando da dissertação, a gente viu que, de fato, o rebaixamento promove diferença estatística. Isso é fato. Então, o produtor estava falando, de fato, estatisticamente teve diferença. Agora, os meios para fazer isso, é questão da gente estudar e trabalhar aí e ver que eu só quis provar se tinha ou não o que ele estava fazendo e está fazendo até hoje. Grande parte dos produtores que eu conheço fazem na região, que eles não querem essa fruta aqui lá no mercado. Então, aqui, nutrição foliar. Pessoal, eu queria só chamar a atenção de vocês. A gente vê no mercado hoje muita empresa de nutrição foliar. E o primeiro passo que eu oriento para vocês, quando vocês forem trabalhar nutrição foliar, saibam o que tem dentro de cada produto. Muitas vezes tem alguns produtos que está lá macro e micronutrientes, mas a gente sabe que vem carreado de coisas hormonais que não está escrito. Mas sempre pergunte, veja o que está ali. Porque se tem uma coisa para dar BO, é você fazer fontes foliares erradas e chegar lá e voltar. Eu já vi produtos que a gente aplicou. Pegamos uns produtos que eu trabalhei com foliares, principalmente da linha Bioquim, que de fato eles me dão a garantia. Entrei em contato com os laboratórios, eu sei o que tem dentro, entendeu? E eu posso garantir que dá uma fruta de qualidade e pode fazer residual aí, que não acha nada de frutone, principalmente. Lembrando que eu não sou contra a frutone, desde que façam uma pesquisa e me prove os resultados benéficos. Fora isso, a gente sabe que a molécula não está registrada, não é nenhuma auxina da vida que está registrada para a cultura. Então, já estou finalizando, pode ficar tranquilo. Então, só uma reflexão. Então, vamos saber o que tem dentro desses produtos. Não vamos dar tiro no escuro. Às vezes, eu vi lá, escolhemos 4 meses, 20 dias. Aplicamos nossa metodologia aqui, colhemos a fruta nesse padrão. 4 meses, 20 dias, fruta cheirando, saborosa. A polpa veio até para amarela do pérola. Pode perguntar a Roberto, quem viu no meu Instagram, sempre vê. Aí um outro produto, bem falado, a gente aplicou. 4 meses, 20 dias, as frutas trincando, parecia isopor, nem cheia de água. Deu 5 meses e 20 dias, depois de 30 dias, e a fruta ainda estava enchendo, não tinha água da maturação. O que é que tem dentro de uma fruta dessa? Parte a fruta, chegou, Brix baixo, sabor, que todo mundo sabe, é por isso que tem muito relato, como o Gabriel falou ontem, que às vezes, eu nunca acerto no abacaxi, que nem sempre está na questão de maturação, está na questão do que foi usado após a indução. Então, é só uma reflexão, que eu acho que, do que eu estou falando aqui, é uma indagação de muitos produtores, que às vezes tenta fazer uma fruta de qualidade, e às vezes tá aquela frutona jaca, mas a gente tem que ver que quem vai comer não é bucha lá embaixo, não.
São pessoas, são seres vivos, que merecem uma fruta saborosa. Só para você ter ideia, saímos do BRICS 4 meses e 20 dias, ponto de colheita, porque não dá para colher depois disso, senão vai chegar só o suco lá no Gabriel e no Ceasa, no Ceagesp. Então, tem que colher nesse ponto. Então, a gente já tem que manter um BRICS ótimo na colheita, porque a gente sabe que vai chegar lá excelente. Então, com a nutrição foliar correta, vale ressaltar para vocês, estou falando correta, com coisas idôneas que tem dentro dos produtos, claras, que se a gente fazer o contraste, saber, a gente encontra o que tem dentro. A gente saiu de um BRICS de 11 e fomos para 14,56. BRICS excelente. Eu estou falando BRICS médio. Teve fruta que tinha 17 nesse ponto. Teve frutas que tinha 16 nesse ponto de colheita. Quando chegou lá, que a gente pediu para mensurar, estava variando 15, 15,5, a maioria das frutas, o BRICS. Imagina uma dona de casa partir um abacaxi pérola em São Paulo e achar um abacaxi com BRICS 15. Ela volta naquele hortifruti na hora para pegar mais fruta. Então, temos que ter essa noção de produzir com qualidade, melhorar a fruta em termos de propriedades. E aqui está a prova, né? Mais ou menos aqui, porque quando a gente aumenta um pouco a figura, não ficou, mas ficou magiano, 15. Esse é um exemplo a nível de campo. E quem me acompanha no Instagram vê que eu sempre faço mensuração e mostro esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo. E aqui vocês veem, ó, fruta cheia na ponta, cheia na base, malha, coloração bonita, né? E deixa um fruto desse dentro de casa. Eu nunca vi pérola cheirada depois disso aí. A nutrição foliar rica em quelatos, né, aminoácidos, que envolve essa estrutura salina de alguns nutrientes foliares, que, de fato, prontamente absorvível pela planta e, de fato, responda. Pessoal, eu já testei inúmeros produtos foliares. Alguns deram bons, outros não passavam de uma água misturada com leonardita aí. Isso fazendo pesquisa estatística, testando. Então, assim, eu recebo inúmeras empresas falando, professor, teste esse produto. Aplica esse produto, é muito bom, muito bom. Eu falei, me dá aí para eu testar. Algumas dão, outras não. Por quê, pessoal? Eu acho que a gente tem que ver o que tem, testar, sentir. Às vezes aqui resolve na sua propriedade, não resolve na minha. Então, a gente tem que testar quais produtos, de fato, funcionam. E, estatisticamente, não é, Johnny mostrou essa fruta aqui, bonita, vai mostrar feia. E só no olhômetro dizer que dá resultado. Mas, estatisticamente, aquelas letrinhas ali, ó, tem que ser uma diferente da outra. Então, outra coisa, pessoal. Por que Roberto produz fruta de qualidade? E eu não estou fazendo propaganda do Roberto porque eu conheço, não. Porque pensa no caboclo que eu tive que dar umas oreadas em algumas coisas devagarzinho. Totti aí conhece como ele é. E assim, para Roberto, faz isso, ó, Totti falar que é para fazer isso. E uma das coisas que ele melhorou a lavoura dele mais de 40%, foi a orientação que Totti deu. Seleciona a muda. Procura a muda isenta de doença, uma muda padronizada. Tenta fazer pelo menos uma cura. Retira mudas, coisas básicas, que estão com meio assim parecendo que tem uma doença. Retira da área. Padroniza seu plantio. E foi isso que ele foi melhorando. Além disso, pessoal, antigamente isso aqui era fogo, né? Fazia o aceirão e tacava fogo. Ele mudou a estrutura. Por favor, clica aqui. E aí, após a colheita da muda, o que é que a gente faz? Vamos incorporar no solo. Vamos alimentar o nosso solo com tudo que, às vezes, os residuais que estamos na área. Promover matéria orgânica. Só para você ter ideia, depois de um certo período, aqui não, que ainda estava recente, quando a gente volta, que abre a palhada, encontra minhoca. Não é agricultura 100% orgânica, não. É só de fazer essa técnica. E assim ele conseguiu fazer os ciclos produtivos dentro da mesma área. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Seja um produtor de solo, antes de ser produtor de fruta.
porque ele vai te recompensar e muito. Nós reduzimos em mais de 20% a adubação nutricional, principalmente fonte de N, na lavoura do Roberto. Porque fazendo isso aqui e botando muito nitrogênio, a planta vinha quase na minha altura. Então a gente segurou a adubação e resultados excelentes. E áreas, pessoal, demais deve ter aí, né, Totti? Uns 8 a 10 anos de ciclo que ele vem trabalhando. Poderia estar uma bomba de doença, se não faz, que só fica repetindo. Então, só exemplo prático do que funciona na prática. E aqui, só para finalizar, Gabriel, está aqui um dos carregamentos que nós fizemos com caixa plástica, né, de abacaxi. Foi para Santa Catarina e já fizemos o teste, mas era a empresa que mandava o caminhão já com as caixas. Essa rotatividade de caixa é um pouquinho delicada para voltar para o local. E era a Brás Frutas que fez esse carregamento lá. E já assim carregamos nessa modalidade. A perda, o descarte que a gente fala, muito baixo. E era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos.